Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita e bem-vindo a mais um Cometa Educação. Exatamente, não é mais Humanícia, né? Porque agora a gente mudou de equipe, então a gente agora vai contar com mais de 10 professores na área de humanas. Todos os dias da semana terá novos conteúdos de matérias diversas e, melhor ainda, vocês terão um prazo de uma semana para poder desenvolver a sua redação. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do segundo tema de propósito de redação. Então vamos lá. O tema que eu trouxe para vocês hoje é as diversas faces do racismo na sociedade brasileira. Perceberam? O que eu posso escrever sobre o tema? Vamos lá. É um tema fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil. Sabe por quê? Vamos começar pelo título. As diversas faces do racismo. Vocês perceberam que eu utilizei, né, esse nome, vamos dizer assim, de propósito. Então, as diversas faces. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o racismo, ele ocorre em parcelas diversas na sociedade. Então, ele aparece por vários lugares. Religião, né? Escola, universidade, faculdade, até mesmo em casa, tá? É um discurso que está impregnado na sociedade há séculos, né? Desde o descobrimento do Brasil, a gente tem esse preconceito, né? Esse discurso de ódio inseminado, enraizado na nossa sociedade. Isso já é um grande tópico para você discutir, né? Discutir sobre esses fatos históricos e levar isso para sua redação para dar uma visão mais realista, né? Que você realmente sabe do que você está falando, porque você sabe que isso é recorrente, tá? Então, o que mais a gente pode falar desse tema, né? Primeiramente, eu poderia ter usado preconceito racial. Poderia ter usado discriminação racial. Não usei, sabe por quê? Porque não existe raças entre seres humanos. Então, exclui do seu vocabulário essa palavra raça, tá? Ninguém é de nenhuma raça. As pessoas são de diferentes etnias, ou seja, diferentes lugares no mundo, né? Então, cada um tem o seu traço, que é a sua manifestação cultural, tá? É pra marcar de onde aquela pessoa vem, de onde aquela pessoa migra, por exemplo, né? Mas não existe raças. Raças é apenas entre animais. Então, eu não gosto de usar essa palavra, tá? Exatamente por isso eu usei racismo, tá? Pode ter aí na sua etimologia, talvez, né, derive dessa palavra raça, mas ainda assim não é uma coisa explícita como preconceito racial e discriminação racial. Vamos dividir um pouquinho. O que é preconceito racial? O preconceito racial, assim como o racismo, eu diria que eles são crenças, né? Então, quando você pratica o preconceito racial ou racismo, você está praticando isso porque você tem determinadas crenças, então você acredita em determinadas coisas incrivelmente superficiais e mentirosas, tá? Que faz com que você ache que você é superior a alguém ou alguma coisa. E aqui eu tô falando, sim, idade branca. Patético, né? Em pleno século XXI a gente tem que falar isso. Muito patético. Mas ainda existe, tá? Ainda é muito presente e ainda é muito recorrente. Porém, quando eu chego em discriminação social, eu já não estou falando mais de uma crença, eu estou falando de ações, né? Então, a discriminação é quando você pega essas crenças que partem desse preconceito e coloca ela, né, nos seus atos cotidianos. Então, você discrimina, você é contra, e se você duvidar, você faz até ações, né? Você bate, você humilha, você mata. Falando em matar, tá aí mais um dado para vocês usarem. Infelizmente, não só no Brasil, como no mundo, né? Diariamente a gente tem visto notícias sobre assassinato, né, ou homicídio de pessoas negras, né? Quais geralmente são ocorridos por determinadas parcelas sociais, por pessoas que deveriam verdadeiramente defender seu país, seu povo e sua nação. Isso eu estou falando das pessoas militarizadas, né? Mas infelizmente não fazem isso. Na verdade, essa agressão muitas vezes parte por eles. Então, quem deveria proteger é quem mata, quem acaba com a vida de uma pessoa e, consequentemente, de uma família. Mas falando isso, levando tudo isso em conta, vamos falar um pouquinho agora dos textos de apoio que eu trouxe para vocês. O primeiro deles
eu trouxe aí um dado estatístico, né? Como eu sempre trago. Então, ele está mostrando, primeiramente, os números de jovens mortos no Brasil em 2017. E ele está mostrando a diferença entre jovens brancos e jovens negros. Vocês podem ver que o número é alarmante, há uma diferença muito grande. E por que isso ocorre? Você vai falar de homicídios que ocorreram em Alagoas e vai trazer também alguns dados estatísticos que foram levantados sobre taxas de homicídio. E assim por diante. Esse texto vai discorrer muito sobre racismo e o preconceito. E o terceiro, que também é um gráfico, vai estar falando sobre os jovens, né, de 18 a 24 anos que foram inseridos no ensino superior. Então, jovens brancos, jovens negros ou pardos, como está aí, né? Eu posso falar das cotas raciais? Você pode falar das cotas raciais. Só que, o que você vai falar exatamente? Você vai falar... Você vai trazer para esse contexto, né, das faces do racismo, porque de fato elas também se manifestam nisso, né, dentro de universidades, em pequenos contextos, como as cotas raciais, né. Muitos debates houveram ao longo desse tempo, principalmente quando começou a se inserir isso, né, como um meio, né, de ajudar esses estudantes negros ou indígenas, que também faz parte desse universo, a adentrarem numa universidade. Mas por que isso ocorre? Sabe por quê? Porque, como eu disse anteriormente, isso está enraizado. Se desde o começo não houvesse esse preconceito e essa discriminação por algo que vocês acham serem superior ou diferente, não haveria necessidade. Todos seriam iguais. Mas todos serem iguais, eu estou querendo dizer o quê? Todos teriam acesso igualitário, tá? Então, se uma pessoa negra, desde o começo, ela passou pela escravidão, passou pela discriminação, pelo preconceito, é óbvio que se perpetuaria até os anos atuais, tá? Então, se você pegar as parcelas da sociedade e dividir, vocês vão ver que essas pessoas ainda não têm completamente acesso à educação, tá? São diferentes econômicas, sociais, políticas, totalmente diferentes daquelas outras pessoas que são privilegiadas. Então, se você for inserir, por exemplo, o contexto de cotas, o que você vai falar? Então, você vai ter que falar que as cotas são necessárias, tá? Por mais que elas se desenvolvam como uma das faces dessa discriminação, desse racismo, porque muitas pessoas ainda são contra, né? É necessário que elas entendam o contexto, é necessário que você entenda o contexto para escrever sobre. Mas é só um dado que eu tô levantando, porque eu sei que vai ter muitas pessoas que vão pensar nisso, mas se você pensar em escrever sobre isso, disserte muito bem e veja muito bem o que você vai escrever, tá? Então lembre sempre da raiz do problema. Lembre-se desde o começo, tá? Isso não é algo que surgiu agora, isso é algo que está muito tempo impregnado na sociedade. Falando isso, lembre-se que você vai ter que me dizer uma finalização, né? Então você vai ter que me dar uma proposta de intervenção. O que eu posso escrever de proposta de intervenção para um problema tão complexo quanto esse? Lembra que eu falei muito sobre ser enraizado? Então quer dizer que a gente ainda tem pequenos discursos de ódios em vários lugares. Então, se a gente pegar uma escola de ensino infantil, provavelmente vai ter alguém lá, alguém educador, que vai disseminar esse discurso. Ou então a gente vai ter um aluninho pequenininho que, por conta de seus pais ou da sua família, do seu responsável, ter esse discurso de ódio, ele vai levar esse discurso de ódio adiante. E assim vai, é uma coisa que se perpetua, tá? Então, quando você for escrever essa proposta de intervenção, lembre-se de questões religiosas, políticas, sociais, e aí você categoriza onde pode estar explícito. E aí você vai me dizer uma proposta de intervenção. Lembre-se, o problema, essa proposta, não vai descartar e resolver 100%. Não, tá longe de ser verdade. Mas se você, como ser humano, pudesse fazer alguma coisa para melhorar isso, não acabar, porque
não vai acabar tão cedo. Mas se você fosse melhorar, o que você faria? Lembre-se, tem que ser uma proposta humana, tá? Que não fuja dos direitos humanos. Bom, falei demais, mas é isso, gente. Essa é a proposta pra vocês e eu quero que vocês desenvolvam a partir desse vídeo, a partir de tudo que foi levantado, tá? Então lembre-se, introdução, tese, no mínimo 3 argumentos e a conclusão final, tá bom? Então é isso, galera. Bye bye pra vocês e vejo vocês na próxima aula.